Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos para nossa roda de meditação. Estou organizando a minha mesa. Muito bom. Boa noite. Espero que todos tenham tido uma boa quarta-feira. Aqui foi meio corrido, mas tive minhas pausas. Não fico sem elas. Muito bom. Boa noite, bem-vindos. Mais um dia do meu ciclo. Deixa eu baixar um pouco, que eu acho que tá meio alto. Minha voz não é tão alta, né? Bom, vamos... Enquanto chega todo mundo, até o momento da gente começar a meditação, eu vou trazer a reflexão, na verdade, que eu comecei ontem, né? Sobre essa correria do final de ano. E que bom que está aqui hoje. E hoje acho que a reflexão seria o excesso de fazer e a falta do estar. De fato, nossa vida ela é cheia, né, de tarefas. E ok, a questão não é, o problema não é só isso. Mas é quando a vida vira só tarefa e não vivência. Então acho que a questão para mim maior é essa. Hoje a gente vive numa cultura de muita produtividade, muita velocidade, né? E muitas vezes o valor de uma pessoa, ele, por conta, né, dessa cultura, ele é medido naquilo que a pessoa faz, naquilo que ela entrega, naquilo que ela dá conta, né? E dezembro, por exemplo, para mim ele amplifica isso, porque além de tudo isso, ainda tem o fazer extra, que é exatamente o dezembro. Tem uma fala do Jung, que ele fala sobre alienação da alma. Eu gosto desse termo, porque ele explica que é quando a persona assume o controle, e aí não existe espaço para a alma. Quando ele fala em alma, ele fala dessa conexão muito forte com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu, que todo o processo, né, da teoria dele é fazer o caminho de individuação, ou seja, voltar para esse verdadeiro eu. Quando ele fala em persona, ele está falando desse eu adaptado ao mundo. Então, quando eu fico no fazer excessivo, é como se essa persona ela assumisse o controle sem deixar espaço, né, para nossa alma. E aí começa, como eu falei ontem, né, muitos sintomas, muita exaustão e por aí vai. O fazer é importante, obviamente, né? Não estou falando sobre não fazer.
Mas eu tô dizendo que o estar é essencial, o fazer é importante, mas o estar em si, estar presente é muito essencial, tá? E muitas vezes o fazer, ele é um caminho de transformação também. Mas para isso eu preciso ter presença, eu tenho que ter escuta do corpo, eu tenho que ter um momento de conexão, um momento de silenciar, enfim, alguns passos. Então o fazer nunca é o problema, né? Mas tem essa desconexão que causa aí quando eu tô num modo de só fazer, muitas vezes eu vou fazer essa desconexão, tá? E muitas vezes esse fazer em excesso, ele pode estar atrelado, né, a uma defesa psicológica que a gente fala. Às vezes tem um porquê por trás desse fazer em excesso. Às vezes muita busca de controle, às vezes crenças que estão enraizadas, ou seja, tem pessoas que não conseguem realmente, tem um incômodo, né, quando param, ou seja, lidar com a pausa, lidar com o ócio. Tem gente que tem muita dificuldade nisso, então fica em busca do fazer o tempo todo. E às vezes o estar fazendo o tempo todo também pode trazer assim um mascarar, né? Algo que eu não quero olhar, não quero sentir, enfim. Tem aquelas pessoas que têm a crença por desempenho, ou seja, faz muito para se mostrar uma boa profissional, aquela pessoa que está o tempo todo olhando para o outro, né? Uma boa filha, uma boa mãe, etc, etc. Então, tem tudo isso por trás, né? E eu, de fato, né, o que eu gostaria de alertar aqui é o quanto eu preciso ter, né, esse nível de consciência, saber os meus momentos encontrar os momentos de reconexão, porque senão eu entro numa dissociação, que a gente chama de dissociação leve e cotidiana, porque a própria rotina louca, a própria correria, junto com as nossas crenças, etc. Enfim, tudo isso vai às vezes causando esse afastamento interno. E o ruim é que às vezes isso adoece, né? Então isso tem que estar sempre bem, num nível de consciência bem trabalhado, para que a gente possa reconhecer quando o corpo fala e por aí vai. Então, a reflexão hoje é sobre esse excesso de fazer e a falta de estar, que aí eu não estou vivendo, né, necessariamente. Então, claro que o fazer, muitas vezes, a gente encontra sentido, significado, óbvio. Então, por isso que eu falei, o fazer, ele é importante, né? Não é eu não estou falando sobre o não fazer, mas também sobre presença, também sobre estar, tá bom? Muito bom. Então, vamos meditar. Encontre o seu cantinho. Nossa, inventário é uma coisa que dá muita demanda, né? Ótimo, que bom que você está aqui para respirar. Então, sente-se de uma forma bem confortável. Lembre de manter a coluna ereta, alinhar o queixo, repousar as mãos da forma que for mais confortável para você e
trazer para cá a sua presença. Então agora é o momento de trabalhar a presença, ok? Então vamos lá. Respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os olhos externos, abra os olhos da alma. E volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Relaxe o seu corpo e qualquer tensão que você ainda perceba em você, vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Perceba o ar entrando, saindo. Sinta que este é o momento que você está oferecendo a si mesmo. Não para fazer, mas para estar, para sentir. Então leve atenção primeiramente ao seu corpo. Não para controlá-lo, mas para se perguntar: onde eu estou agora? Onde você está dentro de você? Talvez em algum pensamento distante, talvez em alguma emoção, em alguma sensação que ainda não teve espaço, talvez totalmente aqui e agora.
Inspire devagar e permaneça na sua presença. Respire. E reflita em qual parte de você está faltando presença. Talvez na emoção que você ignorou, no cansaço que não admitiu, naquele medo que não foi nomeado. Aonde falta presença em você? A presença começa assim, com uma silenciosa sinceridade. Respire, faça conexão com a sua respiração. Faça conexão com o seu coração. E assim você vai fazendo presença com você, ficando junto com você mesmo. E por um instante, permaneça no seu silêncio, respirando, sentindo, permitindo. Permita que a respiração seja um gesto de presença. Respire profundo, devagar e amorosamente. E na conexão com a sua presença, reconheça o que você gostaria de agradecer no dia de hoje.
Sinta a gratidão e integre esse sentimento, essa sensação no coração, permitindo que se manifeste em todo o seu corpo. Respire mais uma vez, profundo, devagar. Faça a conexão mais uma vez com a respiração. Faça a conexão com o seu corpo. E bem devagar, no momento que você for abrir os olhos, faça como quem volta para si mesmo. Então, no seu ritmo e no seu tempo, você vai voltando para o aqui e agora, mas trazendo a conexão com você. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente abra os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom, até eu tava precisando. Muito bom. Obrigada mais uma vez pela companhia, pela presença e que a gente esteja presente em nós, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, por mais fazer que a gente tenha, que essa presença esteja conosco sempre. Obrigada, uma linda noite, bons sonhos, bom descanso e até amanhã. Boa noite.